essa disciplina agora de metodologia do ensino de futsal e futebol. Então, a ideia é que vocês vejam como dar uma aula de futsal, como dar uma aula de futebol. E a gente tem várias coisas para trabalhar, né? Tem duas coisas que são principais, que são as primeiras que tá tranquilo, Genimar. Isso aí tá acontecendo com um monte de gente. A primeira as duas primeiras coisas que a gente vai trabalhar, eu já falei com vocês no semestre passado, que são coisas que qualquer coisa que a gente vai estudar, a gente tem que saber. Quais são essas duas coisas? A história? A história e as regras, né? Então é por aí que nós vamos começar, né? Primeiro do futebol, depois do futsal, tá? Até porque é uma cronologia, né? A gente vai ver primeiro a história dos dois. E o meu vídeo para você está aparecendo muito desfocado, a minha imagem, ou está aparecendo normal? Tá normal, tranquilo. Eu estou olhando aqui pelo celular, né? Para falar com vocês, e quando eu olho aqui no computador, estou muito desfocado. Sem problema. Tá mais ou menos. Tá. Então é o seguinte, a gente vai ver a história, tá, do futebol, depois a história do futsal, aí depois a gente vai ver as regras do futsal, as regras de futebol, as regras de futsal, e aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre os fundamentos de cada um desses esportes, né, onde eles são parecidos, onde eles são diferentes, e quem sabe esperar um milagre para que lá para setembro, outubro, a gente possa voltar às aulas presenciais. Um milagre improvável, visto que o Professor, os jovens, segundo a prefeita que postou, os jovens até final de agosto já vão estar vacinados até os 18 anos, primeira dose. Pois é, eu não entendo algumas coisas não, Lucas. Eu vou até me furtar de falar, sabe? Porque o Consulp, que é o órgão superior do Instituto, né? Ele, ele já deliberou a aula até o final do ano online só. Para mim é um absurdo sem tamanho, né? Visto que os professores até setembro agora vão estar até com a segunda dose. Todos os funcionários já tomaram a primeira dose. Eu mesmo, sábado, já vou tomar a segunda dose. Mas a maioria dos professores vai estar até setembro já com a segunda dose. Eu não vejo motivo para a gente não ter voltado já, né? Mas enfim, mas isso aí eu deixo para quem é de direito. A gente não pode ir contra a decisão deles. Fica muito ruim. Eu sei que vocês já estão cansados. Se vocês já estão cansados, imagina a gente. Já está há mais tempo que vocês nisso, né? Porque a gente começou em março do ano passado. Está muito cansativo. E não vai ter como a gente vivenciar, né, se não voltar à prática, né? Como que faz o passe, como que faz um chute, quais exercícios você pode fazer. Eu posso mostrar um monte de vídeo aqui para vocês, mas vídeo vocês veem no YouTube, pô. Tem um monte, até melhor do que os exercícios que eu faço, e explicando como que faz. O que importa é a vivência, a troca de experiência que no momento a gente está impossibilitado de fazer. E eu não sei como é que vai ficar. Então a gente vai discutir, vamos trabalhar aí a história, tá, dos dois esportes, vamos discutir as regras, vou falar dos fundamentos, e aí a gente vai entrar em algumas questões mais, como é que eu vou dizer, sociais, né?
envolve futebol, igual o futebol e a mídia, né? O futebol e a política. Não que- Quando eu digo futebol e política, que a gente já logo dá uma arrepiada, né? Não é falar quem está certo, quem está errado, não. Mas é só apenas a relação que o futebol tem com a política no Brasil e no mundo ao longo dos anos. Ponto. Estou aqui para falar que A é bom, que B é bom. Isso não é minha função. Isso aí você é que tem que determinar. A gente vai falar de alguns fatos históricos, de algumas relações que se tem, né, ao longo da história, que o esporte, o futebol, principalmente aqui no Brasil, né, por ser o principal esporte, ele é usado como ferramenta política, né, desde quando ele nasceu. Tá? Não é agora, não é. Estou falando desse período de polarização maluco que a gente está vivendo. Estou falando desde o princípio do futebol. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o futebol e a mídia, né, a importância, os prejuízos. Vamos falar um pouco sobre a diferenciação de futebol masculino, de futebol feminino, discutir um pouquinho por que não se desenvolve tanto futebol feminino, né? Falar um pouquinho da história do futebol feminino, mesmo que o futebol tenha, a gente vai falar sobre a história do futebol, mas eu vou pegar uma janelinha ali, um parênteses, para falar só sobre o futebol feminino, a história do futebol feminino. É porque no Brasil ele foi proibido por lei por mais de 40 anos, né? Quase 40 anos no Brasil. Então, tem algumas coisas que explicam o porquê dessa demora, por que não se desenvolve. E aí tem toda uma questão comercial também. Né? Então, tudo isso a gente vai discutir aqui. Como a gente não tem a oportunidade de vivenciar na prática, né? Então, a gente tem que arrumar outros meios, outras formas que a gente possa discutir e aprender um pouco futebol. Da outra vez eu já cheguei para vocês no primeiro dia com um planejamento direitinho, como que seria cada aula, coloquei cada aula toda semana. Dessa vez eu não vou fazer isso, porque eu tenho muita esperança de que aconteça um milagre e a gente possa voltar até a aula presencial. É porque eu acho que vai haver uma pressão Não sei se vai haver uma pressão de vocês, alunos, né? Não sei como que está a visão de vocês quanto à volta das aulas, mas como boa parte dos alunos são novos, né? Nunca nem pisaram no IFTO. Os alunos que entraram no passado tiveram, sei lá, acho que um mês de aula. Então, não tem muito contato, não tiveram como se articular com outros cursos, com outras turmas. Então fica mais difícil vocês se organizarem, né? Mas eu não sei se vai haver um movimento da sociedade para que a gente volte, um movimento dos alunos, né? Uma pressão do governo, alguma portaria, eu não sei. Fato é que eu gostaria muito de voltar presencial o mais rápido possível, né? Mas aí a gente tem que aguardar, vamos E esperar. professor, Diga, com Lucas. o IFTO realmente postou lá, né, que seria até o final do ano, online, e sistema online. Mas será que teria como se eles mudassem e poder voltar no meio, assim, antes do ano acabar ainda, ou realmente vai ter que seguir aquilo? Tipo assim, é uma lei agora, tem que terminar um contrato, por exemplo. Não tem como quebrar isso. Tem, pode ser mudado, né? Ah, sim. Principalmente pela manifestação de vocês, né? A gente sabe que ainda mais que esse ano é ano de eleição, né, para reitor e diretor. Então, eu não, Abrir um movimento, assim, depois que todo mundo tiver vacinado já na primeira dose. né, a Leila falou que também gostaria muito, mas como eu vejo exemplos de volta no Rio de Janeiro, eu agradeço pela forma remota. Eu não tenho uma opinião formada ainda, sabe?
eu posso dizer que meus filhos voltaram a estudar dia 18 de maio, presencial, né? E não teve nenhum caso de Covid na escola deles, diferente do comecinho do ano, que as escolas particulares voltaram, né? E várias escolas tiveram surtos, né? E aí tiveram que fechar tudo de novo. Eu não vi, depois que voltou agora dia 18 de maio, nenhum surto, nenhuma escola precisou, que eu tenha conhecimento, tá? Talvez eu esteja sendo ignorante. Não tem rede social, então às vezes alguma coisa passa batido. Mas eu não conheço nenhuma escola que tenha fechado de novo depois de 18 de maio, por causa de casos de Covid. Os números têm melhorado razoavelmente. O que eu acho é que a minha única questionamento é: se não era para voltar, para que essa encheção de saco que o professor tem que vacinar primeiro? Então fica feio para nós da educação cobrar algo. Ah, nós temos que vacinar, porque tem que voltar, nós temos que vacinar primeiro, nós temos que vacinar primeiro, nós temos que vacinar primeiro. E aí todo mundo se vacina e você não volta. Então isso é, para mim, na minha opinião, é um pouco vexatório, né? Você pede uma coisa, você exige uma condição para voltar, a condição lhe é dada e você não faz o que você disse que ia fazer. Então é um pouco complicado. Mas enfim, enquanto isso a gente fica aqui e vamos aguardar. Já voltou tanta coisa. Pode ir no shopping. Mas enfim, tem cinema, gente. Tem cinema aberto. Falar que a gente não pode dar aula porque é perigoso é um pouco de hipocrisia. Eu só. A maioria está trabalhando. Eu só respeito, assim. Na verdade, eu respeito todos, né? Eu só vejo coerência na fala de quem fala que não quer voltar para nada, mas também não faz nada. Continua em home office, só vai no mercado, na farmácia. Essas pessoas, para mim, elas têm total coerência. De resto, não vejo coerência. Não, porque as festas nos bares não tem porque o Covid não bebe. Aí não tem problema, porque ele não frequenta esse tipo de ambiente hostil. Ele é um menino do bem. Deixa eu ver que mudou aqui, deixa eu mudar os botõezinhos. Deixa eu apresentar. Gente, assim, agora, vocês estão vendo que eu tô meio desanimado, meio triste, né? Mas é a disciplina que eu mais gosto de dar, cara. Eu amo futebol, eu amo futsal. É muito divertido, é bom. Eu vou tentar dar o meu melhor para vocês. A gente tem um semestre legal. Aquela boa e velha surra do tio. Apareceu para vocês, eu até baixei ainda, porque vocês ainda tá aí em história do futebol pequenininho, né? Com os slides do lado. Não. Alô? O que tá aparecendo aí para vocês? Está assim, professor. Pois é, não tá aparecendo nada chamado jogos precursores, não, né?
Da história do futebol. História do futebol aqui. Pois é. Não era para aparecer isso. Tá em tela cheia aqui. Benção. Por que não tá ficando tela cheia? Bom, é triste. Pois é. Isso aconteceu comigo, alguém me explicou o que eu tinha que fazer, mas eu não lembro. Enfim, vamos desse jeito aqui mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. A história do futebol. Quando que vocês acham que começou a história do futebol? Sem brigar, falando de cada vez. Nossa, eu achei que eu tava desanimado. Depois de 1900, você fala data ou como começou? Mais ou menos, data mais ou menos. Não precisa nem ser Acredito que cravado, não. depois de 1950, não sei. Um pouquinho depois de 1960, entre 1955, não sei. Em 1950 o Brasil já estava perdendo a Copa. Aí, Mas então, o Uruguai já era bicampeão mundial e bicampeão olímpico. O futebol teve origem na Inglaterra, professor? Futebol moderno, sim. Aí ele falou 1862. Beleza, um bom palpite. Tá perto ali. Um aninho Século de XVII. diferença. Um aninho de diferença pro que a gente considera a criação do futebol moderno, que foi 26 de outubro de 1863. Tanta relação com o futebol que casei no dia 26 de outubro. Eu nem sabia, eu fui saber depois. Não que eu tinha casado, eu sabia o dia que eu tinha casado. Professor, desculpa, 1900 e quanto? 1863 foi quando teve o surgimento do futebol moderno. Mas a história do futebol é bem antes de 1863. Quero que vocês entendam a história do futebol como os primórdios, como os primeiros chutes na bola, né? Como os primeiros jogos que deram origem ao futebol. Como vocês acham, mais ou menos? Começaram chutando coco. Vocês vão ver que chutaram coisa pior. Vamos lá. Então a gente tem os jogos precursores. Isso aqui eu vou colocar daqui a pouquinho no Classroom, tá? Então quem quiser copiar só o que a gente fala, que não tiver aqui, porque isso aqui vai estar. Se nem quiser copiar, fica à vontade. Mas isso aqui eu vou colocar lá daqui a pouquinho. Tá? Então vamos lá. A gente tem os chamados jogos precursores. São os jogos que deram origem ao futebol. Então, eles tinham características que incentivaram a criação do futebol moderno, do futebol como a gente conhece hoje. Tem alguns outros esportes que alguns autores falam, mas canonicamente, vamos dizer assim, são esses 6 os jogos precursores,
porque os outros foram de civilizações que não tiveram impacto, né? Eles foram jogos localizados, eles não tiveram impacto, tá? Então não tinha como a gente considerar eles jogos precursores. Um exemplo é aqueles jogos dos maias, né, que eles jogam, tem até alguns desenhos que eles jogam com um quadril e a bola tem que entrar dentro de um negocinho lá no alto. Tá, manda ela acessar pelo e-mail, pelo e-mail pessoal. Então, esses não contam. Então, o futebol ele começou na China. O primeiro jogo, né, que deu origem ao futebol, ele é da China. É o Tsushu. Em mandarim significa chutar a bola. É o primeiro jogo da história da humanidade que se tem registro onde se usava o pé para jogar a bola, tá? E ele tem 2.600 anos. Ou seja, a criação dele é anterior à vinda de Cristo, ele é antes de Cristo, é mais ou menos ali 600 antes de Cristo. Tá? Então era um jogo que fazia parte do treinamento militar, tá? E você tinha 8 jogadores de cada lado. E aí você tem hoje tem algumas representações diferentes do que a gente vai ver hoje, né? Até pela dificuldade que se era o jogo, né? Então no Japão, se você procurar no YouTube, Tsushu, Kemari, eles são representados de forma adaptada. E não é dessa forma que era aqui. A gente pode considerar o Tsushu mais ou menos um futevôlei, sabe? Vocês vão ver por quê. Eram 8 jogadores de cada lado, tá? E para marcar ponto, você tinha que acertar uma cesta de mais ou menos 40 centímetros, presa por 2 bambus a 9 metros de altura, né, ligado por um fio de seda. Então era bem alto e você tinha que passar aquilo ali e ainda tinha que cair no campo do adversário. O campo era quadrado com 14 metros de cada lado. É óbvio que essa informação aqui é legal. Era uma modalidade tão difícil que os jogadores eles eram considerados artistas, né? Então, quando tinha as festas no Império, para o Imperador e tudo, eles convidavam essas pessoas para jogarem. Porque você imagina você ter que colocar uma bola a 9 metros de altura dentro de um diâmetro pequeno, era muito difícil. Né? Então, era só aqueles caras que eram extremamente malabaristas que faziam isso. O professor foi ler aqui rapidão e tá falando que eles usavam a cabeça dos seus inimigos. Como é que é isso? É verdade mesmo? Vamos chegar lá. No Tsushu, não. Tsushu ainda não. Na mesma época surgiu o Kemari, no Japão, que era praticado também pela realeza, pelos ricos. E isso a gente vai ver até hoje. Né? O futebol ele sempre teve esse histórico de ser primeiro para os ricos, primeiro para os realezas, para quem tem dinheiro. Então eles têm as mesmas características do Tsushu. Né? E o curioso é que tem registro de jogos de equipes chinesas, vamos chamar assim de equipes, né, contra equipes japonesas. Então eu posso falar assim, a grosso modo, que o primeiro amistoso internacional de futebol foi entre China e Japão há mais de 2.600 anos. E aí o que é importante desses jogos precursores a gente prestar atenção? É a gente saber qual foi a importância dele, né? Qual foi a contribuição desse jogo para o futebol atual? Primeiro que ele é o primeiro jogo jogado com o pé. Né? E você já tem a divisão de 2 equipes, e você tem um campo, né, defensivo para cada equipe. Né? Você tem o objetivo que é o gol, que era colocar a bola lá no alto. Então esses são os 2 primeiros jogos. E eu quero que vocês percebam o seguinte,
futebol ele vem caminhando do Oriente para o Ocidente. Ele surge lá com esses jogos na China, no Japão, e aqui a gente vai ter mais 2 jogos, né, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, que é o Episquírios e o Arpastum. Então você já está mais para o centro da Europa, ali saindo da Ásia, vindo para a Europa. E depois a gente vai estar bem no centro intelectual europeu, vamos dizer assim. Tá? Então aqui, o Episquírios surgiu na Grécia Antiga, né, e ele tinha um número de participantes independente. Você não tinha um número fixo. É igual quando você joga na rua. Né? Se você tem 10 colegas para jogar, são 5 para cada lado. Se você tem 4, são 2 para cada lado. E o tamanho do campo também vai mudando de acordo com a quantidade de jogadores que a gente tem. Então aqui você tinha a linha de fundo. Né? Aquela linha que fica no fundo, né, era o gol. Então toda a linha de fundo era o gol. Então vamos imaginar aí o futebol americano, de onde o cara sai correndo com a bola, ele tem toda aquela linha de fundo para cruzar, era mais ou menos aquilo ali. Sem problema nenhum, Larissa, eu já expliquei que eu não me incomodo de vocês entrarem com e-mail pessoal. Tendo o nome de vocês direitinho, não tem problema. Isso é frescura. Vou falar de novo aqui, que vocês podem fazer um corte, podem postar em um monte de lugar, eu autorizo. Professor fica regulando o aluno a entrar com e-mail pessoal na aula, é fresco. Isso é frescura. Pronto, vocês têm minha autorização para cortar isso e postar em todos os grupos da humanidade. Cansado dessas frescuradas. Besta, idiota. Não sei. Tolerância zero. Então, vocês vão ver até... eu tenho muito pouca informação, tá, gente, sobre algumas coisas. Porque, por exemplo, a gente tem esses jogos precursores, né, e depois a gente se divide. Vocês vão ver um pouquinho daqui a pouco. A gente se divide. E aí você tem a criação do rugby e do futebol americano, e você tem a criação do futebol. Né? Então, algumas coisas, vocês vão ver que você fala assim, mas isso aí parece futebol americano. Realmente parece. Isso aqui, por exemplo, o Episquírios, né, o objetivo era cruzar a linha de fundo, né? Assim como é no futebol americano. Né? Você não tinha uma baliza, você não tinha um gol. Né? Os sul eles falam goleira, você não tinha lá aquela travezinha. Né? Era você só cruzar a linha de fundo. Eu vou tentar passar um vídeo para vocês daqui a pouco. Então, assim... Professor, era com os presente. pés? Com os pés e com as mãos. Excelente pergunta, Valquíria. Todos os jogos, até o Tsushu, o Kemari, eles podiam ser jogados tanto com os pés quanto com as mãos. Né? Só que lá no Tsushu, no Kemari, você tinha que transpor aquela cestinha lá, que ficava lá em cima por uma rede, com os pés, né? Então o objetivo era fazer a bola atravessar. A característica que a gente traz do Episquírios para cá é que o campo passou a ser retangular, né, e o gol passou a ser feito pela linha de fundo. Na verdade, você dá uma importância à linha de fundo. Porque o que é o futebol hoje? O futebol hoje é você tentar chutar a bola pela linha de fundo do seu adversário, correto? Só que qual é a diferença do futebol de hoje para o Episquírios? É que o futebol de hoje você tem determinado 7,32 m por 2,44 m. Você tem que acertar naquele retângulo ali. Mas quando a bola entra no gol, ela passa da linha de fundo. Você tem que cruzar a linha de fundo do seu adversário. A diferença é que aqui você podia usar a linha toda. Perceba que aqui ainda não tem a função do goleiro, tá? Tá muito pequeno o slide aí para vocês? Ou quando vocês dão um zoom aqui? Quando bota a tela cheia, fica melhor, né? Aqui a tela cheia. Tá de boa. Tá. Então nós temos o Arpastum.
né, na Roma Antiga. Servia para a preparação física dos soldados da Legião Romana, enquanto eles estavam esperando os novos combates. Também não existia tamanho de campo, né, nem número de jogadores. Porque vamos imaginar que eles eram uma legião. Se eu não me engano, a legião era 5.000 soldados. Eu tinha essa informação. Uma legião eram 5.000 soldados, se eu não me engano. Então você tirava aí quem não queria fazer, quem não queria jogar, quem estava machucado, quem tinha perdido uma perna na guerra, quem tinha morrido. Então você não tinha um número exato de jogadores, até porque você não sabia quem ia estar vivo para jogar. Então eles ficavam ali como um treinamento mesmo, entre as guerras. Tudo ia ser jogado com a mão ou com o pé, e há registro de um jogo onde o campo foi uma cidade inteira. Mais de 500 pessoas jogaram. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês uma série da Netflix chamada The English Game. É bem legal ela, bem legal. E aí a gente pode até assistir um episódio por semana e discutir algumas coisas. Eu vou ver se eu consigo projetar. Tá. Então o que acontece? The English Game, ele mostra lá numa cena tem um quadro que é mais ou menos essa batalha, sabe? São milhares de pessoas, uma bola ali, eles tentando atravessar. Então é bem legal, bem bacana mesmo. Então eram cidades inteiras. Então você tinha que levar de um lugar para o outro a bola, né? Perceba, gente, que a Roma Antiga ela era na época de Cristo, né? E a Bíblia ela tem várias citações a esportes, né? O apóstolo Paulo ele fala sobre você correr atrás da coroa incorruptível e não da vitória da coroa que a traça pode comer. E tem ele faz algumas outras 2 ou 3 citações sobre esportes em geral. Né? Então, é bem interessante a gente fazer esse paralelo um livro tão histórico, né? E com o que a gente vê na literatura sobre o futebol. Então, as características eram parecidas com o Epskiros, a diferença é que nesse jogo, no Arpastum, tem uma linha que divide os dois. Então era dividido o campo em 2. A bola era feita de bexiga de boi coberta com a capa de couro. Então aqui a gente já tem meio que a primeira bola de couro, tá? Há mais ou menos 2.000, 1.800 anos atrás, tá? Para se jogar. O objetivo do jogo era a mesma coisa, né? Passar a linha de fundo do jogador da equipe adversária, cabendo o arremesso aos jogadores ofensivos, aqueles que estavam mais na frente. Porque o Arpastum, ele tem uma diferença já. Né? Então, os jogadores eles passam a ser divididos em zona defensiva, que são os jogadores mais fortes e mais lentos, né? São aqueles mais gordões, aqueles mais fortes para parar os outros. Né? E na zona ofensiva, que eram os jogadores mais ligeiros, mais rápidos, para poder cruzar essa linha final. E você tem a zona divisória, que eram os jogadores que faziam a ligação entre a defesa e o ataque, e eles jogavam pelas 2 equipes. Então imagina que era uma cidade enorme, precisava de tantos jogadores? Precisava. Porque se era de uma cidade a outra, né, de um lado da cidade ao outro, você era 200 metros, 300 metros de largura o campo, você precisava de várias pessoas ali. Então eu recebia o passe, né, eu recebia a bola de uma pessoa que estava na zona defensiva, eu obrigatoriamente tinha que fazer o passe para a mesma equipe para a zona ofensiva. Então era para isso que servia essas pessoas ali no centro. Então o Arpastum ele já tem muita contribuição para o futebol atual. Muita, muita. Aqui já começa a se tomar a cara.
E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Pô, Rafael, mas como que isso surge lá na China, já está na Grécia, depois vem para Roma, né? Então vamos lembrar um pouquinho da história da humanidade. A gente estava lá na China. E isso era fazia parte dos treinamentos militares, né? E aí você tem o Império Persa, o Império Romano, e você tem várias guerras. Então você tem um cruzamento de culturas aí, né? Que vai fazendo com que isso venha sendo trago para o Ocidente. Então você pode ver que conforme vai passando os séculos, isso vai se solidificando, vai sendo evoluído. Aqui não quer dizer que nesse momento aqui, lá na China, lá no Japão, se praticava também o ar pastum. Não, provavelmente se praticava ainda o kemari, o tsushu, e algumas pessoas que talvez tivessem esse intercâmbio, até porque o Império Romano ele atingiu a Ásia, né, boa parte da Ásia, então você também tem essa cultura daqui, que o ar pastum, o episkillos, ir para a Ásia. Então é assim que as coisas iam, assim que era o WhatsApp da época, entendeu? Através das guerras. O WhatsApp da época foi muito ruim, analogia, mas tá bom. O que importa é vocês entenderem. Então aqui as muitas contribuições. O campo é dividido em dois. A gente tem a primeira bola de couro, tá? E aparecem os jogadores por zona, né? Hoje a gente tem jogadores da zona ofensiva, por exemplo, de atacantes. Os jogadores da zona divisória são jogadores de meio campo. Os jogadores da zona defensiva são os zagueiros, né, os laterais. Curiosamente, isso não mudou tanto. Que é muito difícil você ver um atacante forte e lento. É mais difícil. Normalmente são os zagueiros que são mais fortes, são um pouco mais lentos. Os atacantes costumam ser mais velozes. Então percebe que um jogo de aqui talvez 1.500, 1.600 anos atrás, né, 1.200 anos atrás, ele já traz uma bagagem que ela é atual. Ela representa uma característica do jogo hoje. Né? Isso é muito interessante a gente observar. E aí a gente tem os dois últimos jogos, quando a gente já chega no centro ali da Europa. Né? E a gente tem o Soule na França. Tá? E as características do campo são as mesmas do Arpastum. As características são as mesmas do Arpastum. Tá? Então, o campo dividido no meio, tem que atravessar a linha de fundo, tem vários jogadores. Né? Porém, aqui eu tenho o surgimento da trave. Né? Porque tem uma linha de meta para transpor através de um arremesso, de um chute, seja lá do que for, porque até aqui ainda podia jogar com o pé ou com a mão, situado entre dois bastões fincados na linha de fundo. Opa, tem dois bastões. Percebe que você não tem uma trave completa, você tem apenas dois bastões e a bola tinha que passar ali no meio. Eu não sei como é que era se a bola fosse muito alta. Não sei se dava confusão. Quando eu jogava golzinho na rua, se a bola fosse alta, não valia o gol, né? Fosse muito alta. Mas eu não sei como é que era nessa época aí. Tá? O jogo se desenvolveu no mesmo período na Inglaterra. Esse jogo surgiu na França. Só que o rei Eduardo III proibiu, devido ao alto número de mortes. Morte. Imagina que você tem uma cidade, você tem 200, você tem 300 pessoas jogando o mesmo jogo. Você só tem um implemento, uma bola. Né? Você está naquela correria louca, desenfreada. Existia um alto número de pessoas que morriam pisoteadas, né? Ou agredidas. Que aqui a gente não fala, mas aqui não fala de falta. Ah, tocou a bola, o cara me deu um tiro, foi falta. Talvez eles tivessem a decência de não usar arma de fogo.
Se o cara tivesse com a bola e desse um soco na cara dele para tomar a bola, segue o jogo. Esperou o contato veio, nada a marcar. Não existia falta. Não existia falta. Então o número de mortos era grande, existia muita morte. Então, assim, na Inglaterra ele foi vetado, mas ele continuou na França. Então percebe que a gente já vem, né, e a gente já está no centro da Europa ali agora. França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália. E aí nós temos o Calcio, da Itália medieval. Para aqueles que gostam de futebol, qual é o nome do campeonato italiano hoje? Série A Team. É o Calcio. É o Calcio italiano. Hoje tem esse nome, a Série A Team, né, porque eles venderam o negócio, mas é o Calcio. A marca Calcio, o nome Calcio continua. Ou seja, algo que surgiu lá na Itália medieval, lá em 1500 e alguma coisa, 1300, 1500, sucedeu, né? E seguiu. Você só foi adaptando, foi praticando e foi adaptando. Se eu conseguir, eu vou passar um vídeo aqui agora para vocês de um documentário sobre o Calcio. Ele é praticado até hoje em Florença. E aí vocês vão ter um pouquinho da ideia do que é. Eu não sei se ele vai me permitir passar, e como é na Netflix, às vezes trava. Então aqui eu já tenho, aqui eu já tenho um dado. Eu tenho 27 jogadores em cada equipe. Eu tinha um campo de 137 por 50, que se aproxima muito do que a gente tem hoje, que é o padrão FIFA hoje, ele é de 105 metros por 68. Ele é mais estreito, porém mais largo. Então aqui, perceba que os italianos já tinham uma, uma exigência pelas regras, eles queriam fazer uma coisa organizada. Então tem um número de jogadores determinados, eu tenho um campo de determinado tamanho, e o objetivo era introduzir a bola na meta adversária, de 1,17 de altura, que era uma barraca de acampamento militar. Exato. Por que era 1,17 de altura? Que era o tamanho da barraca militar. A barraca militar era o gol. Tá? Porém, o Calcio, ele era jogado assim, mas ele também era jogado com as características de você só cruzar a linha de fundo. A bola podia ser jogada com os pés ou mãos, e aqui você já tem um pouquinho de regra. Não valiam trancos, nem pontapés. Quando a gente fala não valia trancos, nem pontapés, que é uma regra que também hoje não pode, e aí você pensa assim, cara, então quer dizer que antes valia pontapé. Sim, valia pontapé, valia soco, valia cabeçada. E aí você tem 8 árbitros. Aí você tem as posições 15 atacantes, 5 médios, 4 zagueiros avançados e 3 zagueiros recuados. Então era mais ou menos 15 atacantes para 7 zagueiros. Bem legal isso aqui. O Soule, que o Edvardes falou, ele é um jogo onde tem relatos históricos de que já houve partidas de Soule que foi jogado com a cabeça de um adversário que teve sua cabeça dissipada na guerra. É xenofobia se eu falar que é um cearense? Não, né? Ou é? A gente não pode fazer piada com nada, tudo é chato. Mas quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, o cara devia ser cearense, né? Pá, filé. Mas enfim, como tem essa palhaçada de xenofobia, eu não posso fazer essa piada. Então eu nunca fiz essa piada. Mas eles deceparam a cabeça do cara e tranquilo, Natália. Já estamos meio que encerrando já.
e jogavam com ela. Eu não sei se eles raspavam a cabeça do cara, enfim, isso não interessa. Tá? Mas era um jogo bem brutal. E aí, o Cáutio, ele é o último jogo de futebol antes do que a gente conhece. Então, as contribuições são infinitas. Então, existe um número correto, como eu falei, o campo tem o tamanho certo, aparece o travessão. Como o Souleiro era muito violento, mas agora tem árbitro para apitar o jogo e regra para diminuir as agressões, e existia uma divisão de quantos jogadores devem ficar em cada lugar no campo, que já vem do Arpastum lá de trás, né? Aquela zona defensiva, zona ofensiva, uma zona divisória. Então, isso já veio como uma influência. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui.